Olá, vamos ver nesta última videoaula de uma sequência sobre cálculo estequiométrico, um pouco sobre rendimento e grau de pureza. Vamos começar tratando da pureza dos reagentes. É algo muito comum trabalharmos com reagentes que não são completamente puros, principalmente em processos industriais, por uma questão de baratear os custos na aquisição de matéria-prima. Mas o que precisamos fazer em um exercício quando nos deparamos com um enunciado que informe que o reagente não é puro? A solução é descontar a quantidade das impurezas antes de se iniciar a montagem da regra de 3 ou qualquer outro tipo de resolução. Vamos ver como fica isso em um exemplo. Colocamos para reagir uma amostra de 25 gramas de calcita, um mineral com carbonato de cálcio, e esse mineral, essa amostra de calcita, tem 19% de impurezas. Quantos gramas de óxido de cálcio conseguimos obter no máximo? Bem, a primeira coisa é descontar esta porcentagem de impurezas dos 25 gramas do mineral. Fazemos isso, por exemplo, da seguinte forma. Nós temos 25 gramas do mineral calcita. Então, são 25 gramas, descontando, fazendo menos 19%, ou seja, 19% dos 25 gramas. Então, 19 sobre 100 vezes 25 gramas. Esta conta resulta em 20,25 gramas. Que massa é esta que eu calculei? É a massa de carbonato de cálcio neste minério de calcita com esta porcentagem de impurezas. Bem, agora vamos para a montagem da regra de 3. Vamos relacionar o carbonato de cálcio com o óxido de cálcio. A proporção na reação é de 1 para 1, ou seja, partindo de 1 mol de carbonato de cálcio, conseguimos produzir no máximo 1 mol de óxido de cálcio. Usando estes valores de massas atômicas, calculamos que a massa de 1 mol de carbonato de cálcio é igual a 100,909 gramas. E da mesma maneira, calculamos que a massa de 1 mol de óxido de cálcio é igual a 56,08 gramas. Bem, mas nós vamos partir desta massa de carbonato de cálcio. Então, partindo de 20,25 gramas de CaCO3, vamos obter que massa de CaO? Vamos chamar a incógnita de M e multiplicar aqui em cruz. Então, M é igual a 20,25 gramas vezes 56,08 gramas dividido por 100,09 gramas. Unidade grama aqui é cortada e a conta resulta no valor 11,35 gramas. Este é o resultado deste exercício, ou seja, conseguimos produzir 11,35 gramas de óxido de cálcio. Vamos a um segundo exemplo. Nós vamos provocar a reação entre 90 gramas de soda cáustica, constituída de NaOH com impurezas. Vamos fazê-la reagir com ácido clorídrico em excesso. Bom, conseguimos obter 115 gramas de cloreto de sódio, de acordo com essa reação aqui equacionada. Determine a porcentagem de pureza dessa soda cáustica. Bem, vamos relacionar o NaOH com o NaCl numa regra de 3.
A proporção de reação entre eles, de acordo com os coeficientes estequiométricos da equação, também é 1:1. Ou seja, a partir de 1 mol de NaOH, conseguimos produzir 1 mol de NaCl. A massa de 1 mol de NaOH, usando estas massas atômicas, é igual a 39,998 gramas. De modo semelhante, a massa de 1 mol de NaCl é igual a 58,44 gramas. Bem, nós conseguimos obter 115 gramas de cloreto de sódio. Então, já que obtivemos 115 gramas de NaCl, nós partimos de que massa de NaOH? Vamos chamar essa incógnita de M, e resolvendo esta regra de 3, a massa de NaOH é igual a 39,998 gramas vezes 115 gramas dividido por 58,44 gramas. Daqui resultando um valor de 78,71 gramas. Bem, que massa é esta que acabamos de calcular? É a massa de NaOH que efetivamente reagiu para termos produzido esta massa de NaCl. Bem, mas nós não partimos de 90 gramas de soda cáustica? 90 gramas é a massa total da soda cáustica. Então, esses 90 gramas correspondem a 100% da massa da soda cáustica. E dentro destes 90 gramas, a massa de NaOH é 78,71 gramas. Então, se 90 gramas correspondem à massa total 100%, então 78,71 gramas correspondem a que porcentagem? Vamos chamar de P e resolver esta segunda regra de 3. A porcentagem é igual a 78,71 gramas vezes 100% dividido por 90 gramas. Isto resulta em 87,46%, e daqui compreendemos que a porcentagem de pureza desta amostra de soda cáustica é igual a 87,46%. Vamos a um terceiro exemplo. Vamos determinar a massa de ferro em quilogramas, que pode ser produzida no máximo a partir de 1,5 toneladas de hematita, com 80% de óxido de ferro 3. Bem, primeiro vamos ver quanto é 80% de 1,5 toneladas. Vamos fazer assim: 1,500 tonelada, eu vou multiplicar aqui por um fator unitário com a tonelada no denominador e o quilograma no numerador, para transformar a tonelada em quilograma. A equivalência entre a tonelada e o quilograma é que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. E a unidade tonelada foi cortada. Bem, mas esta 1 tonelada e meia é apenas 80% pura. Então, vamos ver quanto é 80% disso. Basta multiplicar por 80%. 80 sobre 100. Daqui resultando o valor 1.200 na unidade quilograma. O que é esta massa calculada aqui? É a massa que efetivamente reage de óxido de ferro 3.
1,5 toneladas, 80% pura de hematita, contém 1.200 kg de óxido de ferro 3. Vamos começar agora a montagem da regra de 3, relacionando o óxido de ferro 3 com o ferro. E a proporção, de acordo com os coeficientes estequiométricos, é 1:2. Ou seja, partindo de 1 mol de Fe2O3, conseguimos produzir 2 mols de Fe. A massa de 1 mol de Fe2O3 é 159,7 gramas, e a massa de 1 mol, só que multiplicado por 2, manter a proporção, a massa de 1 mol de Fe, 55,85 gramas. Porém, estamos partindo de 1.200 kg de Fe2O3, e então vamos obter que massa de Fe? Multiplicando em cruz, a massa de ferro é igual a 1.200 kg vezes 2 vezes 55,85 gramas, dividido por 159,7 gramas. Unidade grama é cortada e o valor aqui é 839,3 na unidade que sobrou, quilograma. Esta, então, é a massa de ferro em quilogramas, obtida a partir dessa hematita 80% pura. Agora vamos tratar de rendimento. Na prática, as reações químicas não ocorrem com rendimento de 100%, ou seja, não temos a conversão química de 100% dos reagentes em produtos, e a principal causa disto é o alcance do equilíbrio químico no sistema reacional. E o que fazer, então? Calculamos a quantidade de produto obtido e depois calculamos o desconto na quantidade de produto de acordo com o enunciado da questão, que diz qual é o rendimento da reação. Vamos ver isso num exemplo. Vamos determinar o rendimento da reação que ocorre entre os gases amônia e metano, partindo de 2,125 kg de amônia e obtendo esta massa de cianeto de hidrogênio. Bem, vamos montar uma regra de 3 entre a amônia e o cianeto de hidrogênio. A proporção de reação é 1:1, de acordo com os coeficientes estequiométricos, ou seja, partindo de 1 mol de amônia, de acordo com esta reação aqui equacionada, conseguimos obter 1 mol de HCN. Usando estes valores de massas atômicas em U, chegamos que a 1 mol de amônia corresponde a 17,034 gramas de amônia, e 1 mol de HCN corresponde a 27,028 gramas de HCN. Bem, mas nós estamos partindo desta massa de amônia. Então, partindo de 2,125 kg de amônia, vamos obter M, massa de HCN. Multiplicando aqui em cruz, a massa de HCN é igual a 2,125 kg vezes 27,028 gramas, dividido por 17,034 gramas. Cortamos a unidade grama, fazemos as contas, e daqui resulta o valor 3,372 quilogramas de HCN. Esta é a massa
que deveríamos obter de HCN, caso o rendimento fosse total, 100%. Ou seja, o rendimento teria sido de 100% se nós tivéssemos produzido 3,372 quilogramas de HCN. Mas como produzimos esta massa, como produzimos 2,708 quilogramas, de quanto foi o rendimento? Vamos chamar de R e multiplicar em cruz. Então, o rendimento desta reação é igual a 100% vezes 2,708 quilogramas, dividido por 3,372 quilograma. Daqui resulta 80,31%. Ou seja, já que não obtivemos a massa total prevista em contas, mas sim esta, é porque o rendimento dessa reação foi de 80,31%. Vamos a um exemplo 2. Vamos determinar a massa de iodeto de sódio obtida pela reação entre 160 gramas de tiosulfato de sódio, porém 90% puro, com excesso de iodo. O rendimento também não é 100%. Primeiro, vamos tratar da pureza do tiosulfato de sódio. Vamos ver quanto é 90% de 160 gramas. Podemos fazer isto da seguinte maneira. 160 gramas, quanto é 90% desse valor? É esse valor multiplicado por 90%, 90 sobre 100. Daqui resultando 144 gramas. Ou seja, dos 160 gramas do tiosulfato de sódio, apenas esta massa, 144 gramas, é de fato de tiosulfato de sódio. O resto é impureza. Vamos montar nossa regra de 3 entre o tiosulfato de sódio, Na2S2O3, e o iodeto de sódio, NaI. A proporção é de 2 para 2, mas vamos simplificar isto, ou seja, 1 mol de tiosulfato de sódio é capaz de produzir 1 mol de iodeto de sódio. 1 mol de tiosulfato de sódio corresponde à massa de 158,1 gramas. E a massa de 1 mol de iodeto de sódio corresponde a 149,89 gramas. Mas estamos partindo desta massa de 144 gramas de tiosulfato de sódio. Então, vamos obter M, a massa de iodeto de sódio. A massa de iodeto de sódio, então, é igual a 144 gramas vezes 149,89 gramas, dividido por 158,1 gramas. Daqui resultando o valor de 136,52 gramas. Esta seria a massa obtida de NaI, caso o rendimento fosse de 100%. Mas ele não é. Então, vamos ver. Bem, a massa que deveria ter sido obtida, 136,52 gramas, se tivéssemos obtido esta massa, o nosso rendimento teria sido igual a 100%. Porém, já que o rendimento foi de 75,90%, que massa efetivamente de iodeto de sódio vamos obter? Eu vou chamar de M' e vou resolver esta regra de 3 multiplicando em cruz.
Então, Emilinha é igual a 136,52 gramas, vezes 75,90%, dividido por 100%. A unidade percentual, ela desaparece, e daqui obtemos 103,62 como resultado da unidade que sobrou. Ou seja, vamos obter 103,62 gramas de iodeto de sódio. Eu fico por aqui. Bons estudos!